Sejam muito bem-vindos ao sétimo episódio do MM Podcast. Hoje eu tô com uma convidada muito especial e a gente vai bater um papinho aqui sobre empreendedorismo, carreira e um bate-papo com uma pessoa também que lida muito com o público jovem, então eu tenho certeza que tem muito a adicionar a todos vocês. Então, Paula, novamente, muito obrigado pelo convite, por ceder um pouquinho do seu tempo. A gente sabe que está na correria. Muito obrigado por ceder um pouquinho do seu tempo aqui para conversar comigo. E eu gostaria que você começasse se apresentando para o pessoal entender quem é a Paula. Bom, primeiramente, grata pelo convite, estou feliz de estar aqui, viu, Miguel? Compartilhando, né, esse bate-papo com você no seu canal. Parabéns pelo Muito canal. obrigado. E, bom, meu nome é Paula, eu sou uma educadora, né? Trabalho assim acho que desde criança já tinha essa vocação, né. Então a Paula é uma mulher que busca, né, acima de qualquer coisa, o autoconhecimento, né, buscar sempre estar alinhada com a minha essência de quem eu sou, qual é o meu propósito, né. Sou mãe e educadora, que é a coisa que eu mais amo fazer, né. E a educação também, a vida, minha jornada acabou me levando para o caminho de empreendedorismo. Hoje eu ministro, né, aulas de empreendedorismo no ensino médio, sou uma empreendedora também, já trabalhei em empresas, e é isso. Bom, começar falando então sobre o comecinho dessa trajetória, que é onde muita gente tem dúvidas, né? Que é o que você fez de faculdade, como foi esse processo de você tomar essa decisão? Conta um pouquinho pra gente. Eu, assim, sempre tive uma sensibilidade de querer buscar entender o ser humano, né. Mas era um aspecto mais voltado para questões sociais, de entender, assim, por que a alguns tão pobres e outros tão Uhum. ricos, né, a questões dos conflitos. Então, como que a gente poderia, né, o que que eu poderia fazer para atuar no mundo e construir um mundo melhor. Então, eu acredito muito no ser humano, principalmente nas crianças, nos jovens, né, na juventude, que eu sinto que tem todo esse potencial para fazer a diferença no mundo. Então, por isso eu resolvi, achei assim, senti que dentro da educação eu poderia auxiliar nessa transformação, fazer parte da Sim. meu grão de areia nessa contribuição, né. E aí resolvi fazer a disciplina de história, que eu sempre foi a disciplina que eu mais amei, né, no meu ensino médio, desde assim, não só, desde o sexto ano, na verdade, eu me apaixonei pela disciplina, né, gostava também de geografia, área de humanas, né, literatura, mas história me chamava muito a atenção. Aí eu fiz vestibular, né, influenciada por um professor também estudar na USP, passei, né, fiz graduação, licenciatura na USP, aí eu me apaixonei na licenciatura pela educação, Uhum. né, então aí eu já comecei a dar aula, né, cursando a faculdade Você começou dando aula de história mesmo. de história. Ainda Certo. estava não tinha me formado, já consegui algumas aulas e fiquei um tempo dando aula de história, aí depois eu fiz uma especialização em geografia, né, porque apareceu a oportunidade de também ministrar aulas em geografia, aí eu fiz uma especialização em metodologia de geografia e depois, mais para frente, em gestão Sim. escolar, né, em gestão, né. Então, eh, eu foi assim a minha carreira. Só que nesse meio tempo, aconteceu que eu me tornei, né, eu fui mãe nova, né, e eu tinha 21 anos, mas aí quando nasceu o meu segundo filho, eu tinha 27, eu resolvi, dar um tempo um pouco das salas de aula, e foi Sim. quando eu ajudei não, na verdade meu marido montou um restaurante, e eu fui para esse lado do empreendedorismo e gerenciei esse Uhum. restaurante, né. Hoje eu estava até conversando com os meus filhos, que foi aí que eu aprendi identifiquei esse potencial de gestão que eu tenho, de lidar com as pessoas, mas eu vi o quanto que a educação ela tem tudo a ver com gestão de empresa, porque você lida com pessoas. Uhum. Então você tem que ensinar as pessoas a filosofia da empresa, qual que é a missão da empresa, como é que é a postura que aquele funcionário tem que ter com os clientes, ensiná-los a executar os processos, né. Então eu comecei a perceber que existe uma conexão, e aí eu fiquei 6 anos, né, gerenciando, mas aí a vocação me chamou de volta para a sala de aula, né. E hoje eu tô num cargo, né, sou coordenadora geral do Colégio Cosmos de Paulínia, onde eu sou, né, além de coordenadora, também ministro aulas de projeto de vida, empreendedorismo, história também.
que eu não saí da sala de aula, porque eu amo, tô com menos aulas, claro, mas eu não saí. Mas aí eu tô aliando então, né, esse amor pela educação e a gestão, né, que Sim. são 2 coisas que eu sinto que fazem parte das minhas habilidades profissionais. Assim, o que eu fiquei curioso é, você foi qual campus da USP você acabou indo fazer faculdade? Como foi esse processo? Que eu imagino que você teve que ir morar em outra cidade, fazer Foi. faculdade. Foi em São Paulo, né, na cidade universitária mesmo da USP, né, é uma cidade, Aham. inclusive eu indico muito, assim, a gente conhecer, porque é um lugar foi um mundo que se abriu para mim, né, quando eu fui morar em São Paulo, morei um tempo no CRUSP, no alojamento, né, por questões, assim, de recursos mesmo, mas aí o ambiente eu não me senti muito bem, e na época, né, e aí eu consegui um trabalho, trabalhei no Memorial da América Latina, no museu, né, e depois eu consegui uma iniciação científica, que foi o meu sustento para poder, junto com outras amigas, morar em Pinheiros, que era perto ali. A gente Sim. alugou um apartamento, e aí eu trabalhei durante quase 2 anos, fui bolsista da FAPESP, onde a gente pesquisava era Vargas, né. Era um projeto de uma professora, e eu seguia um tema, né, que é essa parte de imprensa, censura na era Vargas. Aí eu fiquei durante 2 anos e meio trabalhando com isso, até que eu fui para a sala de aula. Então teve essa experiência anterior também, tanto com pesquisa, como também trabalho em museu. E assim, no momento que você escolheu a faculdade, você ainda não tinha escolhido a área que você queria? Ou você já entrou na faculdade sabendo que você queria ser professor? Ser professor. Já sabia desde o É, começo? tanto que quando eu concluí, a minha orientadora da iniciação científica, ela queria muito que eu fizesse o mestrado. Coisa que eu me arrependo de não ter feito, né. Eu deveria ter feito, é um arrependimento, mas eu não quis, eu quis ir para a sala de aula. Até porque eu tinha acabado de ter o meu filho, e aí eu também precisava ganhar mais. E Sim, bolsa, em eu ia receber melhor dando aula, né, que era uma coisa que eu queria muito também, do que fazer mestrado, né. E se eu fosse fazer mestrado, hoje eu também queria algo mais para educação, não algo muito de história, porque a minha sim. pesquisa foi muito aprofundado na área de história, né. Então eu também já estava indo para esse caminho, eu acabei desistindo e acabei não voltando depois, né, para a área acadêmica, só com as especializações, que aí eu acabei fazendo, né, outras especializações, mas não esse repertório acadêmico que o mestrado dá, acabei passou o tempo, né. Então Uhum. agora já não quem sabe um dia, né, É, não descarto. tem tempo, né? Sempre tem Mas tempo. assim, uma coisa que me gerou curiosidade é que você começou a ministrar aulas muito cedo, né. É. E a gente sabe que, ainda mais em escola, é muito difícil essa questão dos alunos, de respeitarem, ainda mais uma professora tão jovem. Como que foi isso aí pra você? Então, quando eu comecei, né, eu tive uma oportunidade numa escola para substituir uma professora que estava entrando de licença maternidade. Aí depois eu substituí essa professora e acabei ficando, porque ela não voltou para as aulas, eu fiquei. Assim, eu fui aprendendo, assim, na raça, assim, né, vamos pensar, né, na experiência, porque e também estudando, né, como eu sempre gostei, né, e continuo fazendo estudos, me capacitando, vendo vídeo, trocando experiência com professores, né, me informando para, né, como conduzir, entender mais, né, os jovens. Eu sempre então foi assim, tem os desafios, mas assim, tem que gostar, né. E eu vejo que hoje é um grande desafio, assim, né, lidar com isso, mas assim, se a gente procurar de uma certa forma estabelecer uma conexão com os alunos, né, fazer um trabalho onde você deixa claro uma coerência da sua conduta, né, combinados claros, entendeu? E aí, assim, eu nunca fui, você já foi meu aluno, você sabe que eu não era aquela professora boazinha. Hoje eu entrei na sala do ensino médio e falei: "É o seguinte, quando o professor fala, os alunos precisam ficar em silêncio, tem que ter esse respeito". Sim. Porque eu vejo hoje, né, algumas situações, né, que fica um pouco às vezes alguns alunos querem, né, não seguir esse combinado, Isso que eu mas até ia te perguntar, tá pior os alunos atualmente ou antigamente? Qual que é a olha, sua percepção? eu não sinto que teve tanta diferença, eu acho que isso é uma faca de 2 gumes, eu acho que tem, assim, algumas posturas, né, mas tem também como é que o professor consegue lidar com essa conexão com os alunos, eu acho que se o professor, né, não claro que tem casos que foge, que aí tem uma questão indisciplinar que precisa ser corrigida e nós temos regimento escolar para isso, né. Mas eu vejo que a maioria dos casos é possível ser construído. Eu acho que a relação de domínio de sala, ela é algo que deve ser construído, né, dentro de uma relação
com os alunos e os professores. Eu acho que isso é assim, como que se constrói isso? Com firmeza, com coerência, porque a autoridade, principalmente para a geração atual, né, os alunos eles questionam tudo, então eles precisam saber como questionar, qual é o momento, de que forma, ser ouvido, mas a gente tem que também saber mediar para que ele também perceba o que falhou, né, dentro do processo. Então o professor tem que ser um mediador, e para ser mediador ele tem que ter o lugar dele de autoridade, mas não de uma forma imposta, de uma forma onde ele estabeleça combinados claros e seja coerente, né, porque o aluno ele vai seguir muito o exemplo do professor, né. E se tiver sujeito o professor falhar, também, por que não se desculpar, Sim. né. É um exemplo, que eu acho que todo cargo de liderança também precisa ter, né, porque nós não somos perfeitos. Mas é importante, eu vejo que às vezes está sujeito, né, ter uma confusão do professor querer ser amigo do Uhum. do do aluno. Eu acho importante, pode ser uma pessoa de confiança, tem que ter um olhar de acolhimento, mas precisa ficar muito claro o lugar do professor e o lugar do aluno. Então acho que para o sucesso de uma sala de aula, uma aprendizagem de qualidade, cada um tem que estar ocupando o seu lugar, né. Eu acho que o professor precisa ser quem vai, né, é o adulto da relação, então ele precisa ser o profissional que vai conduzir para que o aluno, né, respeite, né, os seus deveres e também tenha os seus direitos, assim como o professor. Paula, você falando até me surgiu um assunto tão interessante, tão atual, e eu gostaria de saber a sua opinião como educadora, coordenadora de uma escola, sobre a questão da inteligência artificial, que é um tema tão recorrente hoje em dia. Então, eu queria saber a sua opinião sobre a inteligência artificial, como a gente pode utilizá-la melhor para o aprendizado. Qual a sua Sim. opinião sobre o assunto? Olha, eu sou uma educadora que eu acho que não tem como a gente negar a tecnologia. Mas eu sou favorável a gente saber ter consciência do uso da tecnologia. Porque o IA, né, a IA, ela tem me auxiliado muito, por exemplo, né, eu faço uma reunião e depois eu escrevo um texto de um relatório e peço para organizar a ata, em ata. Então, o tempo que antes eu perdia, né, fazendo a organização de tópico, conferindo, então eu ganho muito tempo com isso e posso executar outras funções, né, até mais importantes, né, de relacionamento, porque uma coisa que a IA nunca vai substituir é a relação interpessoal. Isso ela nunca vai substituir, né, a formação, o desenvolvimento humano, né. Então eu prefiro gastar mais tempo conversando com o meu aluno, conversando com o meu professor, né, para dar orientação, para criar um ambiente, né, de desenvolvimento humano, que eu acho que a escola é um espaço para isso também, do que ficar ali, né, Sim. 30, 40 minutos que a IA faz em 10 minutos. Mas assim, eu faço da seguinte maneira, eu sempre produzo o meu texto, né, porque eu gosto de que tenha identidade, né, Sim. então sempre é o meu texto e peço para ela dentro do meu texto organizar, né, eu uso mais eu pessoalmente IA para isso. Eu sei que tem diversas outras Sim. ferramentas, eu vejo que ela precisa ser usada com consciência. Eu sou a favor de ter algumas regulamentações no ambiente digital, eu acho que precisa, né, para que nos assegure, né, para que Uhum. não porque é muito quase muito fidedigno algumas imagens, né, para que a gente não se perca aí em fake news, né, essas outras situações de ser usado de uma forma ruim, Sim. né. Então eu acho que é isso, uma ferramenta importante, acho que veio para ficar, mas precisa ser usada com consciência. E os jovens precisam ter essa consciência e não deixar de desenvolver as suas habilidades de pensamento, competência de escrita, de análise, né, e usar a IA para ele ganhar tempo para fazer coisas mais importantes. É até uma situação que aconteceu comigo, que na faculdade, durante o primeiro semestre, atualmente agora na faculdade a gente tem uma questão lá que é chamada de projeto integrador, que é um projeto para integrar todas as disciplinas. E no primeiro semestre teve muitos grupos que tiveram problemas, porque eles passaram os trabalhos naqueles softwares de IA, deram que tinha muita porcentagem de uso de IA e muita gente acabou tirando nota, embora a gente sabe que esses softwares cada vez mais são desatualizados, que acaba dando uma porcentagem, sendo que não é, mas teve esse problema, né, então teve muita essa questão e o debate lá sobre a questão da inteligência artificial. E no segundo semestre, o trabalho era utilizar a inteligência artificial para fazer alguma coisa.
Então, para mim, até me assusta a questão do desenvolvimento da inteligência artificial, quanto acelera muitas coisas. E principalmente para a gente que está ainda nesse período de aprendizado, estudando, do quanto a gente não pode ficar refém, Não. porque esses dias mesmo eu parei para fazer a reflexão. O quanto de hoje em dia que, assim, a gente não pesquisa mais algo no Google, a gente não exerce mais essa função de pesquisa, analisar, depurar. A gente às vezes está tão envolto, tão às vezes na preguiça, entre aspas, que a gente pega um exercício, a gente manda para IA, bate o olho ali para entender, só dá uma olhadinha, quando olha É. e envia. Então, assim, meu medo é de a gente chegar num momento que algo escrito por IA é enviado para alguém que responde feito por IA e talvez não tenha mais É. conversas no mundo, né? É, não, isso por isso que eu acho que ela deve ser usada como uma ferramenta, mas o ator principal precisa continuar e sempre ser o ser humano, né. Eu acho que ela tem que ser uma ferramenta para usar e como eu digo, eu, por exemplo, eu não falo assim: "Escreva um texto para mim para falar de tal assunto". Eu escrevo o texto, falo: "Corrija e sintetize ou transfira em forma de ata", sabe, assim, eu coloco ali para que o meu texto, a minha produção textual continue acontecendo, para minha criatividade continuar sendo incentivada, porque eu vou escrever um texto de um projeto de um aluno, eu que sei o que foi vivido naquele Sim. projeto, entendeu? Então eu quero trazer essa emoção, essa identidade, esse sentimento, né. Aí eu peço para ela dar uma ajudinha ali no português, né, alguma coisa assim, Não. né, no né, então na fluidez do texto, às vezes ela muda, eu não gosto, aí eu pego, altero também, então ela fica mais mesmo como eu uso dessa forma, tá. Mas eu acho que tem que ter cuidado sim, tem que ter essa reflexão, eu acho muito importante, porque é muito importante que a questão acadêmica, né, da pesquisa, na fase de formação, né, ter esse embasamento, né, teórico, isso não pode ser usado, ser substituído, Sim, né, com certeza. concordo plenamente com o que É, você concordou e fica pro pessoal aí ficar ligado, né, questão de inteligência é. artificial. Voltando agora para a sua carreira, então você, a partir do seu segundo filho, seu marido acabou adquirindo um restaurante e você começou a gerir um restaurante. E aí, como foi de nunca ter tido uma experiência É, assim, do nada, tá gerindo um restaurante? foi assim, eu sou uma pessoa que eu gosto muito de trabalhar, né, Sim, então trabalhar é uma coisa que eu trabalho desde muito nova, né, e então eu gosto. E então foi um desafio, né, um desafio, tive que aprender na marra a parte financeira, gerir, aí contratamos um consultor, aprendi muito com esse consultor. Muito do que eu sei hoje de gestão eu aprendi com esse consultor, que era consultor. Ele não só fazia consultoria, mas ele também, tipo, era um professor meu, né, na então, gestão. Então aprendi a questão de fluxo de caixa, entendeu, fazer margem, ficha técnica, entendeu, margem líquida, margem bruta, então tudo que esses conceitos uhum. administrativos eu aprendi não na prática acontecendo, aprendi com os erros também, né. E então eu vivi isso durante um tempo e foi uma experiência, assim, no começo muito difícil. Se me permite perguntar, o restaurante de vocês servia pratos normais, Era era um algo restaurante de frutos do mar, de frutos do peixe, mar? frutos do mar, de sushi, um restaurante grande em Barão Geraldo, ficamos 10 anos com o restaurante, né, e depois que eu voltei para a escola, meu marido continuou. Aí depois na questão da crise, que teve aquela crise lá do governo no governo que teve depois de 2008, não, 2014, que afetou Sim. muito os restaurantes, a gente acabou vendendo, enfim, acabamos, saindo do ramo, né, e estávamos um pouco desgastados também, porque você não tem muito vida, né, é Sim, domingo a imagino. domingo. E a gente atendia, assim, chegamos até a gente tinha no sábado e domingo 250 pessoas na Nossa, fila de espera, nossa, era bem movimentado. bem movimentado, né. E eu sempre fui muito exigente, né, com a questão de atendimento, então eu ficava também à frente, né, na formação, aí entra a questão da educação, né. Então eu dava formação, capacitava, né. Aí eu também, um livro que me ajudou muito a gerir restaurante chama Negócios e Hospitalidade. Já vou anotar depois para É, pegar também. porque esse livro, ele não ajuda só ele fala da situação de um restaurante, mas ele pode ser aplicado, né. E uma coisa que eu acho muito interessante é que ele fala que o fracasso como o caminho do sucesso. Então, assim, na gestão, quando acontece alguma coisa
errada, né, quando há um erro, um problema, a gente precisa olhar para aquilo, entender a causa e criar uma ferramenta para minimizar ou para que aquilo não aconteça de novo. Então, essa literatura me ajudou muito a entender a importância disso, porque eu vejo que às vezes, né, tá sujeito na correria, o empreendedor, né, ficar tão mergulhado, apagando incêndio, apagando incêndio, apagando incêndio, e às vezes não para esse tempo para entender qual é a causa daquele incêndio, o que que eu tenho que fazer para gerar uma ferramenta para que isso não aconteça de novo, né. Então aí é aquela coisa, você aprender com a dor, né, aprender com o erro. Então eu vejo que isso é muito importante, como é algo também que eu deixo aqui pela minha experiência, que é muito importante, uma empresa, né, mergulhar dentro desses processos e fazer essas correções para que ela possa progredir, né, na questão da gestão. Voltando a você comentou que no começo foi muito difícil. Foi mais difícil porque você não tinha a experiência, esse conhecimento, ou é porque lidar com pessoas realmente que Né, era mais era complicado? era lidar com pessoas sim, mas eu sempre gostei, né, continuo gostando, mas eu acho que é por conta de falta de conhecimento mesmo, Sim. aprendi tudo na raça, né, então talvez se eu tivesse tido um pouco mais por isso que eu acho muito importante, né, a capacitação profissional, sempre, né. Então eu aprendi, muito na raça, né, e não tinha, vamos supor, uma formação de administração de empresa, não tinha, né, então eu fui aprendendo na raça. Esse consultor, como essa parte financeira não era meu forte, aí esse consultor, né, veio e nos assessorou em relação desse aspecto administrativo. Por exemplo, a parte contábil, eu também fiquei com um contador excelente de Barão Geraldo, que também aprendi muita coisa. E então foi isso, eu acho que tinha mais a ver com isso. E nessa loucura toda, porque você começou a empreender, você já tinha um filho, teve um outro filho. Como que foi pra gerenciar tudo isso? Porque igual você falou, restaurante domingo a domingo, uma loucura, eu imagino. Eu sempre fui uma pessoa então meus filhos hoje me veem, né, como uma mulher que é uma mulher empreendedora, profissional, educadora, né, e eu sinto que eu sempre tive um estado de presença muito forte em tudo que eu faço. Então no momento que eu, assim, teve um momento já que eu tive aquela coisa de mulher, de ter culpa, né, pô, tanto que eu parei de dar aula, porque eu falei: "Vou parar de dar aula", porque eu dava aula integral vários dias, aí eu ficava muito longe do meu filho que era bebê, né, tinha 4 meses. Aí eu falei: "Bom, se eu ir para o restaurante eu vou ter tempo mais flexível, mais". Sim, tinha tempo flexível, né, ele ficava doentinho, eu podia levar no médico, eu podia levá-lo na escola, então realmente tinha, mas trabalhava um monte Tinha que também. compensar de madrugada, É, né. exatamente, trabalhava um monte. Então o que eu percebo foi estado de presença, eu sempre fui muito presente na vida dos meus filhos e sou até hoje, né, então a gente construiu laços de amizade, aí eu sempre quero e gosto de saber dos projetos deles, do que eles estão fazendo, dou suporte. Então eu não sinto nenhum tipo de culpa em relação a isso, porque eu acho que eu estava lutando também pela nossa sobrevivência, né, para poder oferecer estudo de qualidade para eles, então graças a Deus, né, meus filhos tiveram estudo de qualidade, oportunidades para isso, que isso para mim é muito importante, a educação é uma prioridade, né. Sim. Então, graças a Deus, ao meu trabalho, eu venho conseguindo, né, oferecer isso para um já está formado, né, já tem escritório próprio, trabalha, Já tá dando arqui trabalho pra você também, né. arquiteto, mas o outro está estudando relações internacionais, está no segundo ano, né, Aham. então é isso. E dentro disso, até o que eu ia te perguntar é porque, assim, eu vejo muito dos jovens hoje em dia que, assim, tem muita discussão sobre isso, né, essa questão de geração neném, muita questão do jovem parece que, assim, fez um pouco de esforço, se sente cansado, É. não se dedicar tanto. O que que você falaria, assim, de conselho? Eu vejo um pouco que isso é verdade. Eu sinto, não em todos os jovens, mas eu sinto que a gente precisa prestar atenção um pouco na questão da resiliência, né. Eu acho que a resiliência é a capacidade de a gente suportar os desafios, as dificuldades, né, e as dificuldades são para a gente vencer, né, para a gente vencer a si mesmo, para a gente crescer. Hoje eu sou muito grata à minha experiência no restaurante, porque tudo que eu essa capacidade, essa força de trabalho que eu tenho, eu adquiri muito lá. E como eu sempre tive comigo a responsabilidade, então a gente precisa ser cada vez mais
pessoas responsáveis da nossa própria jornada, na nossa própria história, nossa própria construção da nossa jornada. Tomar um pouco de cuidado também para não se exigir demais, porque tudo tem seu tempo. É porque às vezes tem um outro tipo de jovens também que se cobram muito, que Sim. querem muito que as coisas deem certo e querem muito isso. Faz o melhor que você pode hoje e confia no tempo certo, as coisas acontecem, para também não ir para o outro lado de muita ansiedade. Mas eu voltando na sua pergunta, né, que é essa questão do de: "Ai, já tô cansada. Ai, muita coisa. Ah, muita coisa", né, a gente tem que eu acho que tem que prestar atenção um pouco nisso e desenvolver mais a resiliência, E né. e como desenvolver essa resiliência, você Ai, diria? eu vejo que o autoconhecimento ajuda muito. Confiança em Deus. Assim, para mim, eu em momentos de dificuldades que eu já enfrentei na minha vida, né, o meu suporte, né, até emocional, Uhum. foi confiar em Deus. Terapia também ajuda, né, você se conhecer, você perceber a sua jornada espiritual, né, independente de religião, a espiritualidade mesmo, qual que é a sua missão enquanto ser humano? Então como é que olhar para os acontecimentos como ferramentas de superação, né, quando a gente consegue fazer isso, não estou falando que é fácil não, que às vezes tem umas coisas que eu falo: "Ai meu Deus, por quê? De novo? Por que que tá passando por isso de", mas aí, né, tem, né, assim, a gente poder aceitar, né, porque tem coisas que a gente tá sujeito a ter que passar mesmo e a gente aquilo só que a gente precisa aprender com aquilo, porque eu vejo que se não aprender tá sujeito a passar de novo, né, já Sim, aconteceu comigo. sim. Então é isso, eu acho que essas ferramentas ajudam a gente a desenvolver É a aquela resiliência. questão, às vezes, de insistir no erro, né. É, E assim, dentro do que você falou de resiliência, o pessoal normalmente até procura, né, é algo que eu acho errado, mas você pega na internet que sempre viraliza, a pessoa vendendo algum método milagroso, se você fizer isso, tudo vai dar certo. é. Queria te perguntar, tem algum hábito, assim, que você faz todo dia que você fala: "Pô, isso aqui eu nem sei se é importante para todo mundo, mas faz toda a diferença na minha vida"? Aí olha, eu vou assim, eu acho que uma coisa que eu procuro, de novo, né, é o hábito que eu mais tenho, que me fortalece, né, nos meus propósitos, é a ligação com Deus. Sim. Acho que isso é o eu não sou uma pessoa muito disciplinada, por exemplo, de rezar todo dia, Uhum. mas a conexão e a ligação eu procuro fazer diariamente mais de uma vez. E que faz toda a É, diferença. exatamente. Por exemplo, eu acho que isso é uma coisa que eu não faço, estou começando, já tentei várias vezes, não consegui, porque essa coisa do questão é a questão da atividade física, né, Uhum. essas coisas milagrosas, né, não existe, eu vejo que são processos, né, são processos, mas eu tô querendo desenvolver mais o autocuidado e a disciplina no autocuidado, porque eu sou muito disciplinada para o trabalho. Eu sou muito disciplinada e responsável para cumprir as minhas metas e as coisas que eu preciso fazer, mas às vezes a autodisciplina, tá vendo? Ó, a questão do tripé, né? O trabalho, né? O autocuidado, família, né? Então, e aí, como eu tenho esse estado de presença no trabalho e na família, aí às vezes o cuidar de mim eu deixo um pouco em segundo plano. Então, de novo, retomei a questão da atividade física, comecei, tô cumprindo, mas tem que ser é algo que eu tenho que fazer um esforço para ter um hábito que eu acho que ajuda muito. Isso eu vejo que a pessoa que consegue desenvolver isso, eu vejo, né, alguns exemplos e eu sinto que isso é importante. Então tô tentando buscar isso para mim. Sim, muito obrigado, que eu considero, assim, eu sou totalmente de acordo com o que você disse. Voltando para a questão profissional, então, você acabou deixando o restaurante para voltar a lecionar. Como foi esse processo de voltar à escola? E também, assim, de novo, a nível de curiosidade, sem querer gerar rixa entre as profissões, mas qual o ritmo era mais acelerado? Quando estava como empresário ou como professora? Acho que o restaurante No era restaurante? mais acelerado, mais puxado, a pegada era bem mais puxada. Eu decidi vir porque meu marido é um empreendedor nato, né, ele é, assim, muito empreendedor, assim, ele é aquele que consegue ver uma coisa, assim, que você fala: "Não, isso não tem como dar nada", no fim ele quando você olha, criou um restaurante do zero, do nada. Qual que é o nome dele, perdão? André. André, fica o convite para você vir aqui conversar com a gente também. Então, ele é muito empreendedor, já montou alguns negócios, mas assim, né, chegou um momento em que ele quis fazer uma expansão no restaurante e eu não concordei tanto, achava que não era o momento, né.
Mas ele era aquele empreendedor de assim, inclusive uma coisa que ele tem na trajetória deu alguns passos que, né, maior que a perna, né, alguns empreendedores passaram por isso, ele tem isso também no currículo dele, que também acho que faz parte da trajetória do aprendizado dele, né, como empreendedor. Mas eu não fui favorável, eu resolvi então voltar para falei: "Então tá bom, você quer fazer isso? Ok, então eu não vou fazer parte, eu vou voltar para minha área", e voltei, né. Não me arrependo, porque depois a gente passou um período de dificuldade, porque aí logo depois da reforma entrou a crise, e aí a gente passou um momento e graças a Deus eu tinha escola, pra né, que foi um momento Sim. importante, meus filhos estudavam, tinham bolsa, porque senão era sujeito a não, né, não ter condição, ter que ir para o ensino público, então enfim. Eles tiveram, né, a educação, né, no colégio que eu dava aula, então foi importante. Então acho que foi também uma maneira que uma coisa também que eu sinto dentro assim, dessa minha conexão com a espiritualidade, né, que é algo uma ferramenta que eu uso muito, é a gente confiar que Deus é o nosso pastor, nada nos faltará. Então você vê, passamos por um momento difícil, mas eu tinha lá a escola que garantiu, né, até que meu marido novamente pudesse se recuperar, retomar, né, os seus o seu empreendedorismo e dar sequência na vida profissional dele. Nesse retorno à escola, durante sala de aula, depois disso você não quis sair mais ou Não, você voltou a empreender? não, nunca mais saí. Já fazem 15 anos isso. 15 anos. É, tá 15 anos, estou na mesma escola, né. No ano passado eu pedi uma licença para auxiliar meu marido num projeto dele que ele estava desenvolvendo de trabalho e aí eu fiquei um ano fora, né. Nós ficamos em outra cidade no litoral, que eu também queria um tempo ficar na Ah, praia. bom, É, imagina. mas eu para auxiliá-lo também nessa parte de gestão, porque Sim. ele é muito do criar, né, do comercial, do network, ele tem essa visão. E a parte de gestão, né, então ele sempre precisou também de um apoio, né, então aí eu fui fazer esse trabalho com ele, concluímos e voltei, né, e foi muito legal, porque no dia que eu voltei pra Paulínia, cheguei, assim, com as minhas coisas de mudança novamente, né, minha casa ficou montada aqui, né, eu só vim aí a escola me ligou para eu voltar 2 meses antes, né, porque a minha licença ia até janeiro, eu acabei voltando em novembro. Sim, E aí voltei, mas aí não como professora, já nessa área da coordenação, da captação de alunos, né, sim. e aí eu f e aí aqui estou, né, continuando. Não, então, assim, seguindo, né, esse seu planejamento, o que que a Paula pensa de planos para o futuro? Que assim, eu vejo que, não sei do quanto você sonhou, você já chegou a realizar tudo que você pretendia fazer? Você tem muita coisa que você planeja fazer pra frente? Como que tá, assim, na sua cabeça tudo isso? Olha, Miguel, eu sinto que eu quero continuar podendo contribuindo para a formação, né, de pessoas, né. E hoje eu vejo que faz muito sentido desenvolver habilidades e competências, né, dentro da juventude, porque o conteúdo, ele precisa ser apenas um meio para que o aluno possa desenvolver habilidades e competências, entendeu? Desenvolver resiliência, resolver capacidade de resolução de conflito, né, acreditar em si mesmo, sabe? Então a autoestima, então acho que a escola ela é esse campo, então eu vejo que eu quero continuar, né, porque eu amo o ambiente da escola, eu gosto muito de estar na escola. Eu chego na escola, eu esqueço de todos os meus problemas. É uma coisa impressionante, eu até falo para minha terapeuta, assim, tipo, eu nem na terapia às vezes eu fico falando os problemas, eu esqueço, é uma coisa impressionante como eu foco no meu trabalho e é muito muito incrível isso. Mas eu tenho planos de continuar esse trabalho, né, de desenvolvimento humano, aliando questões de gestão também. Eu auxilio o escritório do meu filho, né, a parte também a administração financeira, né, o gerenciamento, eu dou algum suporte para ele, né, nessa parte, acabo fazendo isso também, e é isso. Paula, voltando para questões da juventude, que você tanto falou aí de querer ajudar no desenvolvimento dessa juventude, o que você diria para as pessoas, a gente sabe que a gente está numa época agora de vestibulares, Enem, Unicamp, USP, o que você diria para alguém que está tentando decidir o que fazer da vida neste momento? Olha, eu vejo que primeira coisa é o jovem, saber parar um pouco, respirar, deixar o celular, né, e fazer o mergulho para dentro de si, sabe, para poder.
se conectar com o seu propósito, né. Eu acho que sim, tem que pensar na parte financeira? Tem. Eu sou uma pessoa que eu acho que tem que pensar sim, tá. Não acho que: "Ah não, fazer só o que eu gosto". Não, tem que aliar as 2 coisas. Mas não pode ser eu acho que esse é o importante, porque também você só vai ganhar dinheiro se você for bom. E você só vai ser bom se você realmente, né, tem uma afinidade com aquilo, né, em fazer aquilo. Então eu acho que o jovem que tem essa oportunidade, tá, Miguel, porque tem muitas pessoas que não têm essa oportunidade de Sim, escolha, e tem que fazer o que é preciso. E eu acho que na vida, se precisar fazer o que é preciso por um determinado momento, tem que fazer. sim. Eu fiz. Eu abracei lá a questão financeira. Não sabia nada, aprendi, foi difícil, suportei, criei escopo, resiliência e aprendi muita coisa. Hoje eu sou muito grata por essa experiência que eu tive. Então, eu acho que tem isso. Mas a gente pode sim. Eu acho que o jovem, mas é importante, se logo, né, de início ele já acertar, né, naquilo que ele sente prazer, que ele vê que faz sentido para ele. Eu acho que esse é o importante, tem que fazer sentido, sabe? Com aquela fala que eu falei lá no começo, né, que é importante a gente saber a questão da evolução da humanidade, da nossa evolução, o que que a gente está fazendo aqui, nessa terra, nesse planeta, né. Então eu Sim. acho que é isso, conectar com esse sentido de vida. Perfeito, perfeito. E voltando de novo, mas assim, eu tenho que aproveitar você aqui, porque como você disse, você dá aula de empreendedorismo. O que você diria para alguém que está pensando em começar a empreender? Já é algo totalmente, né, um pouco Sim, diferente. sim. Eu tenho alguns alunos, né, que se tornaram empreendedores, né, que eu dei aula, eles se tornaram empreendedores, inclusive eu acho isso é muito bacana, eu fico muito feliz com isso. Eu acho que a primeira coisa, planejamento. Planejamento. Eu acho que planejar, fazer um planejamento, fazer um estudo, aquilo que a gente estava falando também da IA, né, não assim, usar a cabeça mesmo, pensar, fazer uma pesquisa de mercado, sabe, olhar outras empresas que do mesmo ramo, receber esse conhecimento, né, construir esse conhecimento, eu acho bem importante. Então, fazer um planejamento adequado, né, e ter coragem. Coragem, iniciativa e assim, muito trabalho, porque empreender não é brincadeira no Brasil. Eu acho curioso que as pessoas falam: "Vou empreender, que eu quero ter essa questão da liberdade, tempo livre", isso quando às vezes você vai ter muito mais trabalho, eu imagino, né. Tem, eu sinto que tem, porque eu vejo, assim, a preocupação que é em cima do empreendedor, porque o empreendedor fica responsável por toda a questão tributária, trabalhista, questão financeira, porque, assim, quando você é CLT, que nem faça chuva, faça sol, o funcionário fazendo mal ou bem o serviço dele, se fizer mal, ele pode ser demitido, mas assim, chega no quinto dia útil, o salário está lá na conta, né, na Sim. maioria dos casos. O empreendedor tem que pagar todo mundo e se sobrar, entendeu, e ele tem que trabalhar de sol a sol. Então assim, por isso que tem que ter um planejamento, calcular o risco, né. Tem que se arriscar? Tem, mas tem que calcular o risco, né, para que seja efetivo e tenha sucesso. Já tá parecendo uma economista aqui em questão de risco-retorno aí. Mas, sobre isso até tem um ponto interessante, eu não vou me recordar agora em qual livro eu estava vendo sobre isso, mas que falava dessa questão, por exemplo, sobre os trabalhadores de antigamente e os atuais. Porque antigamente você, por exemplo, tinha um trabalho numa fábrica, você sabia, era obviamente, eram condições desgastantes, mas você trabalhava das 6 da manhã até 6 da tarde, bateu o ponto, acabou, você só volta para o trabalho no outro dia. Hoje em dia, ainda mais em trabalhos que envolvem mais o pensamento, essa questão, você terminou o trabalho, você não desliga totalmente, porque se você trabalha, por exemplo, com marketing, você foi para casa, você começa a olhar algumas coisas, você começa a pensar em coisa de marketing para você usar na sua campanha. Para o empreendedor, o negócio é seu. É quase como se fosse um filho, né? Acho que um filho dá menos trabalho, talvez. Acho que dá. Os meus filhos deram menos trabalho que as empresas. Então, assim, às vezes vai ser domingo, alguém vai te ligar, não tem o que fazer, você tem que atender, Ah, às vezes tem tem. que abdicar de muita coisa, Tem, né? Essa questão. eu acho que tem, assim, tem gente que, assim, tem, mas tem que ter lá o seu limite, mas eu não tenho, tá, eu sou uma pessoa que eu eu trabalho para mim, eu respiro trabalho, então, por exemplo, eu na empresa que eu trabalho hoje, eu até brinco, né, que eu falo, assim, com os proprietários, que eu amo empreender no CNPJ dos outros, porque a habilidade empreendedora, você pode ser um funcionário e sem empreender dentro da empresa que você está. Isso é muito bacana.
Eu acho que o sucesso esse livro que eu li também, como quando que eu falei para você, ele fala que um dos segredos, né, não sei se é segredo, mas um dos pilares importantes, acho que ele usa esse termo, para para um negócio dar certo, é o dono estar cercado de pessoas eficientes e honestas. Então, acho isso muito importante. Então, quando uma empresa tem funcionários eficientes e honestos, a empresa cresce, o profissional cresce junto com a empresa, né? Porque tem aquele profissional que vai só cumprir o beabá da função, né? E pronto. Mas tem outros que eu vejo me considero nesse perfil que tem essa habilidade empreendedora e quer a expansão do negócio, né? Eu acho que isso é importante, empreender no CNPJ dos outros, né? Eu acho que, quando você é, por exemplo, CLT, eu acho importante um jovem passar por um período CLT. Sim. Eu acho importante, tá, antes de empreender, sabe. Eu não acho que é uma regra, Uhum. tá, porque eu não gosto de receita pronta, mas eu considero que traz uma experiência, sim, positiva, porque aí ele vê o lugar do funcionário. Né, entendeu? Do que já ir direto para ser dono, não passa pelo lugar. Eu acho importante ter Eu essa vivência. eu concordo plenamente com essa visão, foi algo que, assim, foi não diria que um choque, mas quando eu comecei a trabalhar, foi essa questão de ouvir e tantas coisas que, assim, às vezes simples, que eu não fazia ideia, então, pra mim eu acho que a principal questão é essa questão de relação interpessoal. Pra você aprender que você vai lidar com uma pessoa num ambiente profissional, não vai ser da mesma forma que você vai lidar com um familiar, com um amigo. Então, pra mim, era uma das coisas que eu ficava mais preocupado quando eu fui começar a trabalhar, porque eu falava assim: "Olha, eu acho que as competências, habilidades eu tenho, mas eu não faço ideia de como eu vou falar com as pessoas". Então, assim, eu queria achar um equilíbrio pra não ficar travado demais pra falar com as pessoas, né, e assim, porque é importante, e também não ser desleixado, todas essas questões. Depois eu consegui me desenvolver, consegui fazer várias amizades, conversar tranquilamente. Mas assim, eu vejo que é muito importante isso, fora os contatos, networking que você faz. Então, eu estou plenamente de acordo, e é por isso e que eu vejo, inclusive, da minha geração, né, que essa questão de não, não quero, trabalhar para mim mesmo, não ter essa questão. Não sei por que também está acontecendo isso, mas cada vez mais eu acho bom ter o espírito empreendedor, mas assim, de não que quase que um ódio, podemos dizer, essa questão, às vezes, de você ter um chefe, alguma coisa assim, que é É, totalmente importante, essa questão de disciplina. E assim, e fica também para o pessoal essa questão de espírito empreendedor, é cada vez mais necessário nas empresas, né? Então, essa questão de assim, você está fazendo a mesma coisa de toda vez, pô, por que que você não vai olhar e tentar pensar uma forma de fazer aquilo melhor, mais isso, barato, né? exatamente. É isso aí, pensar que a empresa é ali, né, a empresa indo bem, sendo sustentável, colaborar para isso, né. Eu acho que esse é o espírito, a habilidade empreendedora é uma habilidade da pessoa ter criatividade, capacidade de resolução de problemas, melhorar o ambiente, né, trazer novas ferramentas, ter visão, né. Então eu acho que isso você pode fazer tanto como CLT e depois aproveitar tudo isso quando for ter, né, o seu negócio próprio, se essa for a vontade da pessoa, né. Eu vejo assim. E é isso. E é muito importante, né, que você acaba desenvolvendo assim, obviamente depende do rumo de carreira das pessoas, mas normalmente, né, as pessoas trilham uma carreira em algum setor, aí ficam tão boas naquilo que aí conseguem, né, partir propriamente para empreender, né, então é muito Exatamente. importante. Até É, uma questão de estudo, né, porque o pessoal pega, às vezes, o exemplo, o Zuckerberg largou a faculdade, Steve Jobs fez é. isso, só que assim, até esses dias eu estava no LinkedIn, foi um dado muito interessante que eu achei. Depois eu vou tentar procurar para colocar pro pessoal no Instagram lá. Mas assim, não sei se você está familiarizada com o que é uma empresa unicórnio. Não. Unicórnio são empresas, principalmente startups, que atingem Hum. o valor de US$ 1 bilhão de mercado, né? Tá. E fizeram um estudo para ver, dentre as pessoas que fundaram essas startups, qual o nível de graduação delas. E assim, cerca de 50% Hum. era ou doutor ou mestre, e aí uma parcela era pós-graduada e uma parcela um pouco maior não tinha terminado a graduação. Mas assim, a maior parte já tinha um mestrado ou um doutorado, né? Então, o que mostra muito dessa questão de quanto é necessário propriamente o ensino, né? E muita gente negligencia essa parte. É, eu acho também. Eu acho assim, tudo bem, temos casos. É que nem você, quando a gente discute, né, empreendedorismo com meritocracia, né? Aquela discussão, né? Então a gente tem casos fora da curva? Tem.
Temos, sabemos que temos, né. Porém, a gente não pode usar isso como: "Ah, então eu quero só fazer por esse caminho", né. Eu acho muito interessante a diferença entre persistência e perseverança. Então a persistência é você ficar insistindo no mesmo erro, né, e a perseverança é você não desistir, mas com esperança, mas procurando ter novas estratégias, né, porque às vezes, assim, é aquela: "Ah não, eu não vou estudar porque eu vou seguir com esse caminho, porque tem outros casos, case de sucesso que tem. Tem mesmo, a gente sabe que tem, né, a gente pesquisa e vê. Mas eu vejo que é muito importante, o estudo, não precisa nem ser necessariamente só o estudo acadêmico, né. Pode ser o estudo de formações, né, leitura, cursos, né, eu a e a experiência, né, a experiência ensina muito, viu. A experiência ensina muito também. A prática, A né? É o prática, que eu sinto sim, mais falta hoje em dia é. no ensino, é um pouco dessa questão prática, Exatamente. inclusive. Eu vejo, né, nosso colégio quando trabalha com pedagogia de projetos, eu acho que hoje o que mais, assim, os alunos se envolvem é quando eles colocam a mão na massa, Sim, né. Eu vejo que os ensinos superiores precisam cada vez mais dar oportunidade, sim, de ter a parte teórica, mas ter oportunidade de empresa júnior, sabe, assim, vivências sim, que sejam vivências acadêmicas, mas que também possibilite esse estudante já ir tendo experiência, colocar na prática, ter essa vivência interpessoal, né, lidar com liderança, né, com hierarquia, né, como é que é se posicionar, né, dentro de uma hierarquia empresarial, né. Hoje, quando eu vou trabalhar disciplina com os meus alunos, ensino médio, eu coloco eles para refletir como é que eles vão estar ali, eles estão preparando para a vida, a educação tem que preparar para a vida. Eu acho isso muito importante, né, tem que ser a educação tem que preparar para a vida, então, eu sempre falo, ó, que a gente estava falando, né, fazendo um link lá, a questão da autoridade do professor. Então, o aluno saber se posicionar, mas com respeito. Eu quero que meu aluno tenha voz, mas tem que ter respeito, né. Da mesma forma dentro de uma empresa, é importante que a gente possa falar o que a gente pensa, né, o qual é a nossa visão, né, e se você tiver um lugar onde você tem uma chefia que tem essa cabeça para poder ouvir e a gente trocar e somar, é muito legal, né. sim. Eu acho que esse é o crescimento, tá. É isso. Fala, caminhando um pouquinho para o final, que sei que você está com um horário, Sim. eu gostaria de perguntar qual foi o maior arrependimento ou o maior erro que você já cometeu nessa jornada? Nossa, eu acho que eu precisava ter acreditado mais em mim, no meu potencial. Eu acho que eu hoje é uma reflexão que eu faço, né, atualmente. Eu sinto que eu poderia ter feito, ter me dedicado mais, né, me priorizado mais e ter acreditado mais no meu potencial. Eu sempre acabava tendo alguns autossabotes que só eu mesmo sei, Uhum. sabe, que eu fiz Sim. comigo mesma. Aí as pessoas veem do lado de fora e às vezes podem nem identificar, mas eu sei. Mas eu sou grata. Uhum. Ao mesmo tempo também sou grata por tudo que eu já conquistei, venho conquistando e quero poder cada vez mais, né, desenvolver meu potencial para poder, né, alcançar, né, mais, assim, o objetivo mais, assim, crescimento mesmo Sim. profissional, né. Isso que você disse até fica um pouco de reflexão para mim, porque eu penso muito nessa questão, né, do quanto às vezes a gente se autossabota, porque eu pego, às vezes, principalmente domingo, né, que é um dia que a gente para pra refletir, aí eu paro e penso, eu falo: "Pô, mas será que eu não tô fazendo isso porque realmente eu não quero, ou eu, por achar que eu não consigo, eu falo que eu não quero como uma forma, às vezes, de me enganar?". Então, eu fico feliz que você comentou isso, que É. já me ajuda a refletir um pouco mais sobre o assunto. E claro, agora olhando pelo outro lado da balança, qual foi o maior acerto que você teve, aquilo que você olha para o passado e fala: "Nossa, que bom que eu fiz isso aqui mudou a minha vida ou gerou muito impacto, fico feliz que eu tomei essa decisão ou que isso aconteceu". Eu acho que a primeira coisa é eu ter me formado na USP. Eu acho que isso foi uma realização muito importante. Eu quis a USP, eu conquistei passar na universidade e ter vivenciado, né, a minha graduação lá me abriu muitas, assim, um conhecimento que eu carrego, né, porque eu tive aula hoje, né, na licenciatura, né, com os maiores educadores, né, Sim, que tem, assim, né, então, e com os maiores historiadores, então, assim, isso me deu um embasamento muito sólido, né, na minha formação. Então, acho que isso para mim, não estou dizendo que isso tem que ser para todos, para mim, isso foi uma conquista muito significativa. sim, Foi uma época da minha vida também muito difícil, eu tinha perdido meu pai, então eu tinha e mesmo com toda essa diversidade emocional, eu consegui a resiliência, né, sim. e alcancei esse objetivo, então isso foi muito importante.
Eh, e eu acho que também não desistir, né, abraçar as oportunidades, né, isso assim, não tenho medo do trabalho, se precisar trabalhar eu trabalho, se precisar, assim, o que tiver que fazer para algo dar certo, eu faço, né, eu acho que também essa proatividade também é importante. Muito legal, muito obrigado por compartilhar com a gente. Eu acho que agora é a última pergunta para você, hein. O que é sucesso para você? É, muito legal essa pergunta. Eu acho que sucesso é a gente se sentir uma pessoa próspera, né. E o que que é prosperidade, né? Eu acho que sucesso é alcançar a prosperidade. A prosperidade é a gente sentir uma realização pessoal e também ter uma realização financeira, né. Eu acho importante a gente, Uhum, né, eu acho que nem dinheiro é solução, é uma bênção, né, só que a gente tem que saber fazer o bom uso, né, sim. do recurso. Eu vejo que é isso, acho que prosperidade é você se sentir realizada profissionalmente, conectada com o seu propósito de vida e ter também um bom recurso que garanta, né, segurança financeira, conforto e estabilidade, né. Acho que a estabilidade também é muito importante. Então, eu acho que é algo que eu venho trabalhando e lutando para conquistar cada vez mais. Sim. Deus quiser, venho conquistar cada vez mais. Perfeito. Bom, para quem não sabe, a Paula foi minha professora no ensino médio. Ela até eu compartilhei com ela semana passada, quando eu fui refazer o convite para ela vir aqui para o podcast, né, que ela foi muito importante no momento de eu mesmo decidir o que eu gostaria de fazer da faculdade. Então, compartilhei com ela que durante uma aula, inclusive de empreendedorismo com a Paula, eu acabei optando por seguir para essa área da economia, dos investimentos, né? Então, foi durante uma aula da Paula, então, muito obrigado, Paula, por isso. E também, mais uma coisa que a Paula me ensinou foi quando você trazer um convidado, entregar algum mimosinho para agradecer esse período, né? Então, vou pedir para minha assistente que está ali pegar mimo para mim. Então, aqui, Paula, é singelo, mas é de Ah, coração. muito São alguns grata. alfajores Nossa, que delícia. diretos do sul do Brasil. Então, Muito fica de grata, presente. muito Tem grata. alguma rede social que você queira divulgar? Seja a empresa, a sua rede social, Ah, algum a minha rede presente? social eu quero, Pode né, divulgar então. é Paula C. Fernandes, tá. E aí quando tiver o vídeo, depois eu quero para Com poder certeza. Então vou deixar o compartilhar, link tá. do seu Instagram aqui na descrição do, Isso, do YouTube. Tá, sai no Spotify também para o pessoal que estiver assistindo aí. E nas legal. redes sociais, então sigam a Paula, eu vou colocar, vai estar entrando em algum lugar da tela aqui, o arroba dela também, para vocês acompanharem um pouquinho do trabalho da Paula também, que é muito legal, recomendo, tá? Então, Paula, novamente, muito obrigado. Eu que É, agradeço. quem ficou aqui até. Ah, não sei se você Eu vai quero querer falar falar, uma pode coisinha. falar. Eu, assim, estar aqui nesse programa, eu sou muito grata, porque, alimenta, né, muito, assim, você como meu ex-aluno, né, tá aqui, ele foi nosso convidado na nossa mostra de profissões, né, que teve na semana passada no nosso colégio, e foi muito legal a sua palestra, compartilhando suas experiências com nossos alunos que hoje estão no ensino médio. Então eu acho que isso para mim é uma alegria, eu acho que isso faz parte da prosperidade. Sim. Faz parte da realização pessoal, saber que de alguma forma eu impactei positivamente na vida de um jovem. Sou muito grata, viu, Miguel? Eu que agradeço. Se você assistiu até aqui, eu vou pedir para você se inscrever no canal, seguir no Spotify. Acompanha também no Instagram MM_negócio e deixe seu like no vídeo. E claro, compartilha para mais pessoas verem esse bate-papo tão legal. E eu te espero no próximo episódio aqui do canal MM Negócios.